Iniciando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O bem-aventurado é uma pessoa feliz, uma pessoa próspera. Misericordioso é aquele que é bondoso, caridoso e tem a capacidade de perdoar. Misericórdia é um ato de compaixão e de solidariedade com o sofrimento do próximo. E um ato concreto de misericórdia é o perdão. O tema de estudo é o item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como entendida por Jesus? A resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Portanto, perdão também é um ato de caridade. E o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Assim como a caridade, o perdão é um processo em construção. E nós somos uma obra em construção, da construção divina. A origem da palavra perdão vem do latim, composta pelo prefixo per, que significa além de, acima de, mais donare, que é doar, entregar. Isto dito, o significado da palavra é doar além, dar um pouco mais. É este o sentido que o Mestre Jesus se valia quando falava do perdão. Doe sempre um pouco mais. Seja um pouco mais caridoso. Mas o perdão não é automático. Não basta eu acordar e dizer, eu irei perdoar. É um esforço íntimo, permanente, para que seja espontâneo. Devemos ter em mente que este é o caminho a seguir. Para se chegar ao perdão incondicional, temos que ter a ideia que é o nosso dever e a nossa obrigação perdoar. Depois desse estágio, naturalmente o perdão virá como um hábito em nossa vida. Por fim, o perdão se tornará espontâneo. Nós somos limitados espiritualmente e assim o perdão tem que ser um exercício contínuo. E a partir de um certo momento, a prática do perdão, começada como uma obrigação, se tornará natural. E quando isso acontecer, estaremos, obviamente, um pouco mais evoluídos. Quem perdoa se beneficia. No entanto, quem foi perdoado não está liberado da própria culpa. O peso do erro persiste e deve ser reparado. Quando se diz perdoai para que Deus vos perdoe, não significa que Deus nos isentará da culpa, mas sim nos proporcionará, levando em conta nossos progressos, um meio mais brando de reparação dos nossos erros. Quando os fariseus provocaram Jesus para o cumprimento das leis e levaram a ele a mulher adúltera, com a intenção que ele condenasse-a ao apedrejamento, o mestre disse: não vim aqui contrariar as leis dos profetas. Também disse: atire a primeira pedra quem nunca errou. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Depois disso, todos saíram e a mulher ficou ali sozinha. Jesus se dirigiu a ela e disse: vai e não peques mais. Então, ele não a isentou da culpa, apenas não a puniu como a lei determinava. Isso quer dizer que ele não concordava com o ato de adultério. A reencarnação, para cada um, é o perdão incondicional de Deus, que nos permite uma chance para a retomada de nossos débitos. Neste processo de renovação, vamos aprendendo aos poucos que perdoar é não retalhar. É não pagar com a mesma moeda, é manter-se em paz consigo mesmo, semear para o futuro. Esta é a ideia central do tema desse estudo. Quando cobramos pelas ofensas, quando reivindicamos a ofensa, nós nos tornamos também devedores. Divaldo Franco costumava afirmar: se alguém te odeia, pior para ele. Mas se você odeia, pior para você. Se a pessoa me magoa e eu a não perdoo,
quem sofre sou eu. Quando eu perdoo, eu transfiro o problema para quem me ofendeu. Então, o meio de se libertar da pessoa que nos quer algum mal é o perdão. Ao perdoar, nós dissolvemos as energias negativas que nos rodeiam e criam em nós um escudo, uma proteção, uma fluidificação positiva. Ao perdoar, abandonamos as frequências negativas, pois o perdão eleva nosso padrão vibratório e diminui os efeitos danosos em nós. Sem perdão não há amor, como dizia a máxima. Perdoe e liberte-se. Perdoe e reescreva a sua história sem medo de amar. Existem alguns caminhos que podemos tentar trilhar, que não exigem tanto esforço. Por exemplo, tente se colocar no lugar do outro diante daquela situação. Aprenda a escutar, não tomando atitudes intempestivas, precipitadas. Se errou, peça desculpa. Procure enxergar no outro as qualidades do que os defeitos. Respeitar o modo de agir de cada um, pois estamos em diferentes estados evolutivos. Se você possuir mais recursos para fazer melhor, faça você mesmo, sem esperar a atitude do outro. Por fim, seja gentil, porque a gentileza é a chave para a boa convivência. Infelizmente, como narra Divaldo Franco, o ser humano perdeu o endereço de Deus. E mais infelizmente ainda, está perdendo o endereço de si mesmo. Hoje, o mundo está em crise humanitária. Não podemos ficar remoendo o mal, porque a justiça divina certamente virá. A pessoa sabe que errou e pela lei da causa e efeito, a culpa se instalará e afetará o ofensor, cedo ou tarde. Não é desejar o mal aos corruptos, aos administradores, aos maus administradores, aos maus políticos. O desejo é de justiça, pois eu tenho obrigação de perdoar. Isso não quer dizer que eu tenho negligenciar a justiça. Devo perdoar quem cometeu o mal contra mim, me roubou e assim por diante. Mas tenho a obrigação de comunicar o ato para a justiça e quem for ofensor, para ele, acordo com a lei, seja punido. De acordo com a lei, seja punido. Porque ao contrário, por conta da minha omissão, poderei colocar em risco a sociedade e a vida de outras pessoas também. Perdoar é não devolver o mal, é não revidar. Isso não quer dizer omissão, conivência com o erro. Por sermos ainda imperfeitos, podemos afirmar, é mais difícil perdoar do que amar. O ódio deixa marcas, aos quais carregamos para as próximas existências. O que nos machucou e não foi devidamente cicatrizado, fica registrado em nosso espírito. Como diz Emmanuel, o ódio é o amor enlouquecido. Porque aquele em que se odeia permanece em nossa mente todos os dias. Anda conosco, dorme conosco, viaja conosco, vive dentro de nós. À medida que nós compreendemos o próximo, compreendemos sua inferioridade e aprendemos a perdoar. Agimos da mesma forma com os nossos filhos? Nós somos mais benevolentes com os erros dos nossos filhos, mas não admitimos que esses mesmos erros nos filhos dos outros? Não posso tolerar um erro em mim e não tolerar o mesmo erro no outro. Na fábula dos porcos espinhos, durante a era glacial, conta que os porcos espinhos se juntavam por causa do frio.
aqueciam uns aos outros. Desta forma, se feriam com os espinhos, machucavam-se, provocando o afastamento de uns pela dor, que posteriormente morriam congelados. Assim, ou aceitavam os espinhos dos seus companheiros e ficavam juntos, convivendo com a dor e com pequenas feridas, ou se distanciavam e morriam. Não há como viver no planeta Terra sem dores. A dor faz parte da nossa existência. Não é tarefa fácil para nenhum de nós pedir perdão, reconhecer nossos erros. Porque o pedido de perdão deve vir do fundo do coração. Não é de boca para fora. O pedido de perdão carrega consigo determinadas dores. Mais difícil e mais dolorido é perdoar, criando um caminho para a conciliação, mesmo que demorado e lento. Por que o perdão não apaga a ofensa? E nem nos faz esquecer o fato ocorrido. O que temos que tentar esquecer são as emoções daquele momento. Esquecer o sentimento de mágoa. Um exemplo simples disso é quando proíbo o meu filho de jogar videogame o dia todo. O tempo vai passar, este filho vai ter seus filhos e com a responsabilidade da paternidade, a partir de então, sem esquecer a proibição do pai, verá que o pai tinha razão. Portanto, ele não esqueceu o fato, mas a emoção ficou de lado. A mágoa ficou no esquecimento. Perdoar não é fácil. Perdoar exige persistência. Quantas vezes devo perdoar? Perguntou Pedro a Jesus. 70 vezes 7, respondeu Jesus. Então, sempre devemos perdoar. O perdão é psicoterapêutico e não devemos desenvolver ressentimento. E compreender que o ofensor é uma pessoa necessitada de amor. O perdão precisa ser treinado, exercitado, tal como o amor. Conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus nos modifica para melhor. Temos o dever de amar até os inimigos e perdoar todos os que odiamos. Libertar das amarras do amor por amor. A missão de cada indivíduo é amar. Para isso é necessário se desarmar para poder amar. O amor é a solução do problema. Grato.